Bom dia, queridos, a paz para todos, shalom, saúde, abundância, alegria, vitória, manhã de provisão, manhã especial, sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2020, estamos aqui ao vivo nesta manhã especial para mais uma manhã profética, mais uma manhã especial, mais uma manhã de vitória, de provisão, de saúde e de comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente, Jesus, que veio justamente para nos dar vida e vida com abundância. E é o amado Espírito Santo, o Consolador. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja bem-vindo à nossa programação nesta manhã e cremos que Deus tem provisão para todos nós no dia de hoje, dia de agradecimento. Temos que agradecer a Deus sempre, todo dia, a oração de agradecimento e também, é claro, as petições, os pedidos, os clamores, mas nunca esquecer de agradecer. Quem agradece sempre vai ter mais. Quem é grato sempre terá a provisão de Deus. Buenos dias, pastor Eva. Bom dia, pastor Edson. Todo aquele que tem fôlego, louve, adore e glorifique ao Senhor, esse Deus que vale a pena você adorá-lo, glorificar esse Deus que tem feito tantas coisas boas para você, para nós. E Ele continua agindo, continua operando, continua curando, continua transformando vidas, salvando a sua casa, a sua família. Tem milagres chegando aí na sua vida, na sua família, pessoas sendo aquebrantadas de coração, pessoas sendo libertas dos vícios, pessoas sendo impactadas, porque Deus está mudando situações, mudando circunstâncias, mudando aí a sua casa para melhor. Graças a Deus. Você pode dar um graças a Deus, você pode falar aí, Deus é bom. Deus é grandioso, você pode dizer isso? Deus me ama, eu amo esse Deus que cuida de mim, que cuida de nós. Palavras levanta pessoas, palavras edifica pessoas e você tem que propagar isso. As boas novas, as boas notícias, ajudar a sua família a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece dia após dia. E o Senhor Jesus, ele declara no Evangelho de João, capítulo 17, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta para trás, ela não recua, ela ela pode, ela realiza, ela faz. Você crê? Se você crê, você verás a obra de Deus, o milagre de Deus acontecendo aí de dentro para fora. E esse coração aí endurecido vai estar movido pela mão do Senhor Jesus. E hoje é um dia maravilhoso, pastor Edson. Amém, com certeza. Vamos ler aqui uma participação aqui de um ouvinte, ela enviou um testemunho. Ela diz o seguinte, quero agradecer a Deus por mais um dia abençoado e dizer que eu e meu esposo semeamos os nossos tijolinhos e somos muito abençoados por Deus. Só tenho que agradecer a Deus por cada coisa que Ele faz por nós, por cada detalhe que Ele cuida de nossas vidas. Deus abençoe o pastor e a pastora Eva e toda a sua família. Karine e Fábio sempre com a gente e sendo também colunas aqui do nosso Ministério do Rádio também. Bom dia, pastor, estou na escuta, tenho feito minha oferta todo mês e posso dizer que Deus aumenta todo mês o meu salário, pastor, pois faço as contas, parece que vai faltar, mas no final sobra. Deus é fiel, sou prova disso. É a ouvinte Rosilda de Campo Largo. Deus abençoe a todos que colaboram. É a frase final dela aqui. Um abraço para Rosilda e toda a família aí de Campo Largo também, sendo uma coluna no nosso ministério. A gente ajuda demais a sua fé e a sua fidelidade a este projeto. Graças a Deus, é confiar em Deus. Confiar em Deus, não nos seus próprios conhecimentos. Na sua própria riqueza, naquilo que você tem, que muitas vezes somos apegados a tantas coisas. Mas quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus e deixamos Ele dirigir a nossa vida, organizar algumas áreas
que muitas vezes não conseguimos realmente, porque o nosso Pai, nosso Deus que nos criou e nos formou, Ele nos entende, até melhor que você imagina. Você pensa que você se conhece, mas Deus te conhece no seu íntimo, no seu intelecto, no seu coração. Ele sabe que você chorou, Ele sabe que você se alegrou, Ele sabe que você está triste, que você está alegre, Ele sabe todas as coisas. Ele te sonda e Ele te conhece, mesmo que antes que uma palavra venha nos seus lábios, Ele já conhece todas as coisas. E Ele quer dizer para você hoje, não temas, eu estou com você todos os dias da sua vida. Por isso é muito importante você viver cada dia certinho e intensamente, porque você não vai precisar pedir perdão ou se arrepender de algo que você fez ou que você não fez, que eu fiz ou que eu não fiz. Então, se você orar, se você clamar, Deus vai mudar a trajetória, Deus vai mudar os nossos passos, Deus vai mudar a nossa agenda. Aquilo que nós achávamos que era tão bom e tão importante, Ele muda a página da história da nossa vida. E Ele escreve uma nova história, vai por aqui, é aqui que eu quero para você, é esse caminho que eu quero que você siga, é essa pessoa que eu quero que você veja, é esse lugar que eu quero te colocar. E quando você está sensível à voz de Deus, você entende o que Deus fala? Graças a Deus, com certeza, né? A intimidade com Deus é fundamental nos dias atuais. Eu tenho dito que a pessoa que serve a Deus, né, que já antes da pandemia já caminhava com Jesus, né, eu acredito que elas estão sabendo investir o seu tempo em Deus, né, lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, meditando, orando, né? É muito importante isso aí, a gente manter isso, né? Você pode falar com Deus onde você estiver, onde você quiser, né? Graças a Deus. É nós que somos templo do Espírito Santo. Então você pode falar com Deus em qualquer lugar do planeta Terra, né? Até em outro planeta, se tiver, se for para lá. Você pode falar com Deus, né? Mas no nosso caso é na Terra, no momento, né? E então é importante isso. Então a nossa comunhão com Deus. E eu disse anteontem, numas transmissões que eu faço também online, dizendo justamente que a pessoa que está em casa, que aos poucos estão se voltando as coisas, eu acredito que como um bom cristão, no mínimo ela leu a Bíblia, né? Porque às vezes tem pessoas que toda essa temporada fez um monte de coisa em casa, porém nem pegou na Bíblia para ler. Se a pessoa sabe ler, leia as Escrituras. Não despreze de forma alguma a palavra de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos resposta para tudo. Para tudo que você possa imaginar, Deus tem a resposta. Ele deixou essa palavra poderosa para nós. O Salmo 46, só um trechinho aqui, o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aquieta-te, calma, não é momento de pânico e desespero. Cremos sim que Deus proverá. Deus proverá para você, Deus proverá para você que está na fé com a gente. Você não nos ouve por acaso, você não nos ouve, né? Você está na mesma fé, você está com a gente, estamos com você, Deus está conosco, nós não estamos sós, Deus está conosco. Graças a Deus, Pastor Edson, sempre ele diz, ler. Ler é observar, ler é meditar. Ler é entender o que você está lendo, sem interrupção. Porque se você está lendo algo, alguma coisa, ou uma receita de bolo, ou um jornal, uma revista, um livro, e alguém vai interromper você, você tem que voltar o seu raciocínio àquela frase, àquele capítulo, para reiniciar o seu cérebro. Você entende isso? E se você lê, mas não entende nada, você tem que reler de novo, ler de novo, ler de novo, meditar naquilo que você leu, procurar outra tradução, procurar um dicionário, inserir naquele local, daquela situação. Assim, quando você lê um livro, você não viaja, você vai lá naquela cidade através daquele livro, quando você está escrevendo, quando você está estudando. Se você não captar, você não vai entender nada e no dia da prova você vai mal.
Então, ler a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, não é igual você ler um jornal e uma revista e um livro qualquer, não. Você está recebendo revelações e alimento para a sua vida. Então, essa meditação, esse entender, sem interrupção, sem ninguém atrapalhar, sem nenhum barulho, sem nenhum ruído, para Deus falar com você. Então, ler a palavra de Deus é entender o que ela quer falar para mim. O que Deus quer falar comigo é naquele momento em que desligou tudo e todos já foram dormir, ou todos já saíram, é você e Deus, é aquele momento em que você precisa entender, porque a Bíblia diz que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu preciso ouvir, eu não preciso só escutar. Como muitas ouvintes dizem, pastora, eu deixo o rádio ligado e eu vou escutando pela metade os pedaços que o senhor falou mesmo. Então, esse escutar não é entendimento. Eu preciso entender, pastor Edson. E quando eu entendo, eu coloco em prática. Exatamente. E tem um dado importante, que a gente pode dar uma dica aqui para o ouvinte, é o seguinte. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ok. Só que tem muitos cristãos que eles estão cheios de informações. A informação ela é importante, porém a Bíblia não é apenas um livro de informações, é um livro de revelações. Então você precisa entender a revelação que Deus está falando para você da Bíblia que eu estou falando. Não estou falando de falsas revelações, estou falando da revelação que já está pronto na palavra, e que nós chamamos do rema de Deus, da revelação de Deus, da própria palavra de Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva. Olha só, já começa dizendo que ela é viva. A palavra de Deus ela não é morta, ela é viva. Ela é viva. Não está falando do livro em si, do papel, mas sim do que está contido nela, na revelação. Então, a palavra de Deus é viva. Segundo, eficaz. O que é eficaz? Eficaz, ela deriva de uma palavra que você pode dizer que ela é eficaz, ou seja, ela opera, ela é ativa. Ela é algo que faz acontecer, é algo que tem uma energia nela, é energético, como se fosse um energético. Por isso que a gente fala que um texto bíblico, quando vem a revelação para você, é como um energético espiritual, entendeu? É uma energia, é algo forte de Deus, por isso que fortalece a nossa vida, por isso que fortalece o nosso espírito, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então existem pessoas muito inteligentes que conhecem a Bíblia, as histórias da Bíblia, mas elas não têm a revelação, elas só têm a informação, mas não é revelada a ela a informação. Então você vai encontrar pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas de academias, pessoas que necessariamente nem acreditam necessariamente em Jesus, vamos assim dizer, porém conhecem a Bíblia, porque eles leram, são pessoas inteligentes que leem, mas eles não têm a revelação, eles não entendem, eles não compreendem as coisas espirituais, não é? Por isso então a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e diz mais, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração e a palavra de Deus ela entra dentro de nós e ela trabalha, ela mexe. É o poder do quê? Da palavra. Do verbo que se fez carne, do próprio Jesus, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo que está na palavra de Deus. E isso impacta. Então, quem transforma a vida de alguém é o próprio Espírito Santo através da sua palavra. Graças a Deus. Você veio de uma geração, você veio de uma família que os seus pais, os seus avós, eles eram cristãos, eles ensinaram isso para você. Mas nós estamos conectando com pessoas que os pais não conhecem a palavra, os avós nunca leram a palavra. Você está numa geração em que crianças não estão sendo ensinadas a palavra, jovens não têm uma Bíblia em casa, não sabe a palavra de Deus que é inspirada por Deus. Você tem o privilégio, você tem a oportunidade de falar com Deus. Você é um separado de Deus, você é aquele que está nesse mundo para fazer a diferença e você sabe disso, você conhece os amigos dos seus filhos, você conhece os amigos da sua família, você sabe disso. Mas muitas vezes nós nos escondemos, nós guardamos só para nós. Ah, pastor, eu sabendo já está bom.
e nós nos intimidamos. Mas nós precisamos aprender a ter essa revelação para passar para aqueles que também são filhos, que Deus separou para um grande mover nesses últimos dias, que Deus os ama. E Deus quer também libertar essas pessoas e que eu e você possamos ver essas pessoas com os olhos de Cristo, não com os meus olhos, da minha indiferença, da minha falta de vontade. Falta de vontade, sim, porque eu tenho conhecimento, eu tenho a revelação, eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho uma falta de vontade, um desprezo que eu não quero. Então Deus, nesta manhã, quer tirar do nosso coração esse egoísmo e quer falar para mim e para você. Quer falar para mim e para você que o mar é grande e precisamos pescar almas. Precisamos levar tudo isso que estamos aprendendo aqui, para os nossos amigos, os amigos dos nossos filhos, os nossos colegas que estão morrendo de depressão, estão tentando se suicidar, estão fugindo, estão querendo sumir porque não tem o Deus que eu tenho, não tem o Deus que você tem, não tem o domínio próprio e não tem esse controle, que é o Espírito Santo que nos dá esperança, pastor Edson. Com certeza, essa é a nossa segurança maior, né? E interessante aqui, baseado aqui em Hebreus 4:12, que a gente está aqui falando um pouco, olha que interessante a importância de você entender aqui o termo palavra, né? Por exemplo, a palavra de Deus é viva, eficaz. Então essa palavra aqui, no termo grego, é o logos. Então a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o logo de Deus, né? O que é o logos de Deus? Indica que toda a expressão de uma ideia, né, se refere a toda a escritura, as escrituras sagradas, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, são 66 livros. Então, isso aqui tudo é o rema de Deus, aliás, o logos de Deus, né, o logos de Deus. Agora, o contrário é o seguinte, o rema. Então, e o rema é uma palavra falada, uma palavra dada. Exemplo, você está nos ouvindo há um bom tempo, ou quem sabe apenas hoje, ou durante essa semana, você está nos ouvindo aqui, a gente está falando da palavra de Deus, e de repente você está escutando a gente, quando vem uma palavra que a gente fala aqui, clareia você, você fala, não, essa palavra é para mim, pronto, é um rema de Deus, é uma revelação de Deus para você daquilo que a gente está falando, da palavra de Deus. Então, muitos estão ouvindo, mas às vezes nem todos pegam o rema de Deus, porque é individual, depende como que está a sua conexão. Não é a mesma coisa, mas a gente pode usar, hoje é comum o uso da internet, né? Por exemplo, se você tem Wi-Fi aí na sua casa, na empresa, né? Você conecta o seu celular, seu computador e tudo mais para você navegar na internet. E se a tua internet estiver ruim, estiver fraca, então começa a ficar mais lento a coisa, né? Então, usando essa analogia, então tem pessoas que ela pode estar ouvindo a gente, mas espiritualmente falando, ela está lenta. Ela não pegou a revelação, porque ela não está captando. Ela está preocupada com os problemas dela, ela está preocupada com a conta que tem que pagar, ela está preocupada com alguma coisa. Então, a preocupação nos desconecta de Deus. Então, eu tenho que estar com a cabeça fria. É possível isso num tempo como esse? Com certeza. Com certeza é possível. Vai para a oração, vai para a busca de Deus, então Deus vai estar falando ao teu coração, ao teu espírito. Então, esse rema de Deus aqui é justamente quando você está, por exemplo, no momento de necessidade, no momento de alguma dificuldade, esse rema de Deus vem justamente como uma promessa de Deus para te dar a vitória. A promessa de Deus. Por isso, muito cuidado, porque em todos os lugares vai ter aquelas pessoas que, mesmo que esteja na fé em Deus, mas eles desmotivam a gente. Eu sei, eu sou pregador do evangelho, e às vezes eu estou com pessoas que também pregam o evangelho, mas às vezes tem hora que eu penso eu penso assim comigo, nossa, esse camarada, acho que não conhece a Bíblia. Como é que pode ser um pastor desse nível? Quer dizer, pessoas que têm um título, embora título não resolve o problema de ninguém, né? Título não salva ninguém, e título de pastor também não dá garantia de vitória, né? Título não dá garantia para ninguém, né? É a nossa fé em Deus. Mas às vezes eu estou conversando com pessoas que eu penso, poxa, esse camarada prega o evangelho há tanto tempo, até mais tempo que eu, parece que ele está tão desanimado. Como é que pode? Porque não é o título que vai dar força, é o momento. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar em Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então você tem que tomar cuidado, porque quando uma palavra negativa vem de fora, de alguém até estranho, é uma coisa. Mas quando a palavra negativa é de gente que está próximo de você, é muito mais perigoso. Porque aí você está andando com gente pessimista, com gente desanimada,
Então por isso que as coisas não vão para frente, né? A equipe não produz, a equipe ali não vai para frente. Não vai por quê? Porque às vezes o próprio líder está desanimado. Então uma pessoa desanimada, um líder desanimado, ele não vai animar as ovelhas vão ficar, meu Deus, nem o pastor está animado, né? Então nós temos que entender que todos nós, inclusive os pregadores do evangelho, também passa luta, passa batalha, mas não ficamos na mão. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso que está falando conosco, ele nos garante a vitória. É a nossa vitória. Então você tem que tomar posse da palavra de Deus. Então se você prega a palavra de Deus, creia no que você prega. Creia no que você prega. O problema de muita gente que prega o evangelho, que ele prega para os outros, mas ele não acredita para ele. Entendeu aqui o lance? É isso aí. Então muitas pessoas conhecem a Bíblia de cor, mas na hora do vamos ver mesmo, não acontece nada. Por quê? Deus não ama essa pessoa? Claro que Deus ama, não estou falando sobre isso. Eu estou falando da nossa fé, na palavra viva, na palavra poderosa. Está desempregado? Vamos orar, vamos levantar a cabeça, a porta vai se abrir, um milagre vai acontecer, essa empresa aí vai ser reestruturada, a provisão vai chegar. Pega a sua carteira profissional, estou segurando uma carteira profissional agora aqui na minha mão, vamos orar e a provisão vai chegar. Abra na página onde você está registrado, onde vai ser registrado. É fé, que vamos crer, vamos à luta. Então a fé exige ação, exige atitude. E a primeira atitude para dar certo tem a ver com aquilo que eu penso. Eu vou visualizar o meu milagre. Me vem à mente, por exemplo, a nossa irmã aqui da Bíblia, aquela senhora que estava sofrendo há 12 anos. 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos que ela tinha com os médicos da época e não resolveu o seu problema. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava salvando, curando, libertando, chegou aos ouvidos daquela mulher que havia um homem, um Cristo, um poderoso, que estava agindo e operando maravilhas. Ela colocou na cabeça dela, ela estava fraca, não tinha mais dinheiro, a saúde estava bem fraca, ela estava impossibilitada até de sair de casa, mas ela disse, mas eu vou lá. Ela visualizou o seu milagre, ela disse, eu vou lá, se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela foi uma mulher de fé, esta mulher foi corajosa. Se ela contasse para as vizinhas, para os parentes, ia falar, fulana, na Bíblia não consta o nome dela, mas vamos pôr um nome fictício aí. Sei lá, um nome de uma mulher, vamos assim, não vou falar nome aqui para a pessoa não assustar, mas essa mulher poderia ter comentado com as amigas e alguns poderiam dizer, não amiga, você não pode sair de casa não, está perigoso, não, mas ela tomou uma atitude, ela foi, e ela falou, eu não preciso nem ser atendido por ele, não está escrito isso na Bíblia, mas não é errado você conjecturar, ela poderia pensar, ele não precisa me atender, eu não preciso conversar com ele, eu só quero tocar. Se eu tocar nas orlas da sua vestimenta, eu serei curada. E de fato aconteceu. Ela conseguiu, pedindo licença para ajudando aqui, vai daqui, vai dali. Quando ela toca nas vestes de Jesus, pum, ela é abençoada. Ou seja, o poder de Deus se manifestou através da fé daquela mulher. Tanto é que depois Jesus atende ela e pergunta quem me tocou. Os discípulos disseram, mestre, tem tanta gente te tocando, como é que nós vamos pôr no relatório? Sei lá quem tocou, mestre. Né? Mas Jesus falou, olha, vários tocaram, mas tem alguém aí que tocou diferente. Tem alguém aí que tocou diferente porque eu senti, Jesus falou isso, eu senti que de mim saiu virtude. Oh, glória! Isso é fé. Olha a conexão, a pessoa se conectou com o autor da fé. E a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Está escrito aqui também. Hebreus capítulo 12, o verso 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então ela tocou na pessoa certa e ela foi curada. E Jesus elogiou depois, mulher, ser curada desse mal, a tua fé te salvou. É forte. Graças a Deus. Como é bom você aprender a reeditar a sua mente, a gerenciar os seus pensamentos, a formatar aí aquilo que está fora do normal na sua vida, está saindo da linha, está desorganizado na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem nada a ver com temperamento. Às vezes você é agressivo, às vezes você é melancólico, mas se você tem o temperamento dosado pela palavra de Deus, você é diferente sim. Talvez você já foi pessimista, talvez você já foi um incrédulo, talvez você já foi, mas Deus quer que você venha a ser agora um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus.
Você acha que grandes homens que Jesus andou, os próprios discípulos, eles não tinham problemas? Você acha que a família deles não tinha problemas? Você acha que eles não eram incrédulos? Você acha que eles não tinham medo? Todos eles tinham, na sua particularidade ali, os seus probleminhas momentâneos, circunstanciais, familiares, mas eles andavam com Jesus e Jesus injetava fé, ânimo, coragem, mostrava os milagres para eles e eles começaram a andar com Jesus. Muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com aquilo que você fala, porque as palavras têm poder. E elas ressuscitam fantasmas dentro da sua mente. Sabe aquele trauma, aquele medo que todo dia você lembra. Uma hora ele se torna real de novo, porque você fica alimentando. Então eu preciso deletar da minha memória aquilo que me faz sofrer. E alimentar na minha mente as coisas boas que me trazem esperança, alegria, paz, contentamento, porque eu preciso andar, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. Eu não posso viver minha vida olhando para trás. Eu tenho que viver hoje, olhar para frente, tem um futuro me esperando. Você entende essa palavra? E essa mulher ela ultrapassa a multidão, ela estava com anemia? Poderia estar muito. Ela estava frágil? Sim. Ela estava fraca? Sim. Ela não tinha ninguém para levar até a multidão, mas ela vai pela fé. Ela não enxerga os obstáculos, mas ela já vê o seu milagre. Eu quero encerrar essa palavra com alguns versículos do Salmo 119. Salmo 119, o verso 9 diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Olha o poder da palavra. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, agora o verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. E o último, Salmo 119, verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que Deus te abençoe e coma desta palavra, esse alimento forte nesta manhã de fé e milagres, em nome de Jesus. Momento da oração. Senhor, nós te agradecemos por esta sexta-feira dos milagres criativos de Deus chegando nesta casa, nesta família. Declaramos a saúde mental, física e emocional. Este óleo, essa água, esse azeite, essa carteira profissional, tudo e todos entregamos nas tuas mãos, ó Pai, que as portas se abram, que o milagre da saúde entre nesta casa, que o milagre da provisão entre nesta família. Em nome de Jesus, nem o mal sucederá, nem praga nenhuma chegará nessa casa, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar. Livra da bala perdida, do roubo, do assalto, da perseguição, da inveja, de todo mal. Não tem poder, nenhuma briga, nenhuma intriga, nenhuma queda, nenhum acidente na vida dos nossos ouvintes, os nossos colaboradores, nossos intercessores, as nossas colunas, nossos agentes de Deus, homens de longe e de perto, famílias entronizadas em torno de Cristo nesta manhã, que crê, que tem esperança, que tem fé, que tem ânimo, que tem coragem e disposição para prosseguir, para avançar, porque Jesus vai à nossa frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas e dando nossos livramentos em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Está ligado na terra, está ligado no céu. E eu levanto aos céus agora este aparelho de celular representando todos os pedidos que vieram para nós durante essa semana e no dia de hoje, como também a carteira profissional do nosso filho, representando a carteira profissional de milhares e milhares e milhares de trabalhadores que precisam de uma porta de emprego ou precisam manter o seu emprego. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e filhas do Brasil e o mundo, sejam abençoados. E onde chegar esta palavra, onde chegar, meu Pai, esse ensinamento que ministramos hoje, e a oração da fé, chega ali os milagres de Deus, o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência
43-2. Conta corrente 68630-1. Que Deus prospere. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus. Quem impedirá?